Continuamos falando do IOF, agora com Solange Surur, diretora de macroeconomia do BS GWM no Brasil e colunista aqui do CNN Money. Solange, boa tarde. Eu queria te ouvir sobre toda esta confusão, especialmente esta argumentação que hoje foi entregue ao ministro da Fazenda, à equipe dele, sobre o impacto no mercado de crédito. Será que isso vai ser suficiente para convencer o governo a dar outros passos para trás? Boa tarde. Boa tarde, Naka, tudo bem? Tudo bem. Enfim, de fato, esse aumento do IOF traz inúmeras distorções. A gente agora está discutindo a questão do crédito, principalmente no risco sacado, né, que vai ter um impacto muito relevante, onde não era cobrado nada e agora você vai ter 3,5 na cabeça. Mas a distorção do IOF é muito grande, né? No mercado de câmbio, a gente viu todo o recuo do governo, mas mesmo assim, um prêmio sobre o câmbio que fica na economia. E eu acho que esse argumento, né, que está sendo levado agora, das distorções que pode acontecer no mercado de crédito, não só aumento do custo para essa linha especificamente, mas uma distorção de que outras linhas que não pagam IOF vão ser usadas, como, por exemplo, a emissão de debêntures no lugar do crédito. São distorções naturais de qualquer imposto que é colocado, né, de uma hora para outra, infelizmente, decisões arbitrárias levam esse tipo de distorção. A questão da retração do crédito, tem muita gente fazendo uma análise de que equivale a um aperto de política monetária. Mas, na verdade, a imposição de um imposto é muito mais distorsivo do que um aumento de Selic, e muito menos eficiente se o objetivo não for arrecadatório, né? Se o objetivo for desacelerar a economia. Porque o aumento de Selic ele impacta a curva toda de juros, porque ele impacta todas as linhas de crédito, porque ele impacta a taxa referencial de outros instrumentos, como no caso o crédito privado, porque ele afeta a expectativa de inflação, é uma maneira do Banco Central ganhar credibilidade. Então, não é 6 por meia dúzia, né? Aperta o IOF, aí você pode ter um pouco menos de Selic. Eu acho que essa análise não é muito satisfatória. De fato, o governo queria arrecadar, usou um imposto que é distorsivo, que vai trazer mudanças de linhas dentro do crédito, prejudicar alguns, né, ajudar outros, e é isso que está sendo discutido em Brasília. Solange, qual que é a imagem que fica do Brasil para os gestores, investidores estrangeiros do que a gente viveu nos últimos dias por aqui? Eu acho que é o seguinte, a gente tem um problema fiscal muito grave, que é o crescimento acelerado do gasto. A gente não consegue mais passar, nossa carga tributária é muito alta, o Congresso não passa aumento de carga tributária facilmente. Como a gente está num período onde, né, já é o final de um mandato, nenhum tipo de programa social vai ser atingido, modificado, ter uma mudança, né, debatida com o Congresso, fica a sensação de que a gente tem que recorrer a um imposto regulatório, né, que tem vigência imediata, não tem noventena, não precisa passar pelo Congresso, então a gente vai. É como se a gente fosse para o cheque especial, né? A gente está meio que no desespero de fechar as contas, não quer cortar o gasto, não consegue mais outras linhas de crédito, na verdade, não consegue mais passar imposto no Congresso, então vai para um imposto distorsivo que deveria ser usado muito mais para a regulação do que para aumentar a arrecadação. E esse episódio todo, ele acaba sendo entendido como sendo um jogar de toalha do governo no intento, pelo menos ali na tentativa de tentar melhorar a situação das contas públicas. O governo, de fato, não tem... Todas as notícias que o governo tem fornecido nesta frente repetem fórmulas que já foram adotadas, né? Que é essa tentativa de resolver o problema via receita. Não dá para ter novidade nessa história, assim, ninguém está contando mais com isso. Eu acho que ninguém está contando com nenhum tipo de controle de gasto esse ano, né? Nem ano que vem.
Pelo contrário, todo dia a gente vê um novo programa sendo estudado, sendo anunciado. Vários deles não estão no orçamento de 25, nem, né, vão ter que constar na proposta de 2026, mas na hora que a gente for colocar na conta isso para 2026, vai ficar muito claro que o arcabouço ele não vai parar de pé, principalmente o limite de despesa, né? Dado o crescimento do gasto obrigatório, novos programas não tem espaço, nem o gasto obrigatório, na verdade, vai caber dentro do limite de despesa. Então, a sensação é de que não vai ser tratado nada em relação à despesa. A despesa para o ano que vem não cabe dentro da regra do arcabouço, e para conseguir cumprir com as metas, né, de primário, que não são relacionadas diretamente com a regra de despesa, a arrecadação é a única solução, e agora é uma arrecadação que tem que ser feita de forma imediata, sem passar pelo Congresso, porque o Congresso barrou várias medidas arrecadatórias nos últimos meses, e essa, se fosse proposta outra, seria barrado. Dito isso, né, o governo está ficando mais realista em relação ao acompanhamento das despesas e receitas. Então, precisou colocar uma arrecadação maior, porque ajustou cálculos que estavam defasados, né? Principalmente em relação à arrecadação. Então, ao ficar mais transparente, ao ficar mais realista, expôs esse problema, né? Então, é uma faca de dois gumes. Eu acho que foi tentado dar uma notícia mais positiva, no sentido de que estamos sendo mais transparentes, não vamos subestimar tanto o gasto, nem superestimar a receita, só que na hora de ficar mais transparente, aparece que a realidade. Qual é a realidade? Precisa buscar um imposto que não é negociado, é um imposto realmente imposto. E só para a gente terminar essa nossa conversa, semana passada, quinta-feira, a gente foi dormir com o monstro da hipótese de controle de capitais de volta no imaginário de parte do mundo econômico no Brasil. Hoje, quarta-feira, dia 28, esta hipótese te parece que as dúvidas que surgiram sobre isso foram resolvidas? Olha, Naki, infelizmente, eu acho que não, porque acho que a explicação do governo e o recuo são super, dá para se entender, e eu acho que poderiam, de fato, amenizar toda essa preocupação com relação ao controle de capital. Mas por que que não? Né? Porque teve o recuo, teve a explicação, mas teve também várias matérias e explicações por que que essa medida foi colocada, e sempre fica, né, não se sabe a veracidade ou não, mas a sensação de que é uma medida que já foi estudada em outros momentos e que poderia servir também para momentos de crise, onde o câmbio desvaloriza muito. Então, apesar de o episódio de curto prazo, né, ter sido, na minha opinião, entre aspas, resolvido, né? Ninguém, eu acho que hoje consegue afirmar que havia uma expectativa de colocar controle de capitais agora. A pulga atrás da orelha fica porque sempre tem alguma história relacionada ao momento do tempo onde isso foi debatido e que pode voltar a ser debatido no futuro. Então, o mercado de câmbio vai trabalhar com esse prêmio, né? Com esse prêmio de risco de que pode ser que essa medida venha com esse caráter em algum momento, né, que a gente tenha no futuro, de mais estresse no mercado de câmbio. Solange Surur, diretora de macroeconomia do BS aqui no Brasil, colunista do CNN Money. Solange, obrigado por, como sempre, aqui pela ótima conversa com a gente no CNN Money. Obrigado, boa tarde. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde.